Antes de orarmos, vamos meditar na palavra de Deus. Você já parou para refletir sobre o verdadeiro significado de seguir a Cristo? Não estou falando apenas da aparência de ser cristão ou das práticas que realizamos, como ir à igreja aos domingos, cantar canções de adoração ou participar de estudos bíblicos. O que quero dizer é: será que estamos realmente vivendo a transformação que Jesus oferece? Ou estamos apenas nos acomodando em rituais religiosos? Se você é honesto consigo mesmo, já se pegou questionando isso em algum momento? Afinal, o que significa ser cristão de verdade nos dias de hoje? Será que a nossa fé está realmente mudando o nosso coração e a nossa vida? Ou estamos apenas vivendo de forma mecânica, cumprindo obrigações sem deixar que o Espírito Santo nos transforme profundamente? Essa é uma pergunta crucial, pois se não estivermos dispostos a olhar para a raiz da nossa fé, podemos acabar vivendo uma vida cristã vazia e sem poder. Você já se perguntou se está verdadeiramente mudado por Jesus? Ou será que você está apenas realizando uma série de tarefas e rituais religiosos, esperando que sua vida de alguma forma seja tocada por eles? O cristianismo não é uma coleção de boas ações ou rituais de fé. O cristianismo verdadeiro vai além de simples práticas externas. Ele é uma transformação interior que deve ser visível em tudo o que fazemos e somos. É fácil cair na armadilha de viver a religião sem ter um relacionamento real com Deus. Você pode ir à igreja, ouvir sermões, cantar hinos e até mesmo se envolver em ministérios, mas isso não garante que seu coração tenha sido realmente tocado por Deus. Muitas pessoas fazem todas essas coisas, mas no fundo, seus corações continuam os mesmos. Elas podem estar cheias de atividade, mas estão vazias internamente. O que falta é a verdadeira transformação que só pode ser realizada por meio de um encontro profundo com Jesus. Não basta seguir a forma da religião, é preciso permitir que Jesus entre de forma radical em nossos corações e nos transforme por completo. Quando Jesus toca a nossa vida, a mudança começa dentro de nós. Ele não só nos mostra como ser melhores pessoas, mas nos transforma em novas criaturas. Não se trata apenas de mudar o comportamento, mas de uma renovação profunda do seu corpo, da sua alma e espírito. A verdadeira transformação acontece quando nós permitimos que Jesus tenha o controle total da nossa vida, e isso nos leva a viver de maneira diferente. Agora, imagine como seria viver essa transformação todos os dias. Não uma mudança superficial, mas uma mudança profunda que vai moldando cada parte de você. Será que estamos realmente dispostos a permitir que Jesus faça essa obra em nós? Ou será que continuamos apenas fazendo a nossa parte, esperando que algo aconteça, mas sem entregar de fato o controle da nossa vida para Ele? A mensagem central deste texto é simples, mas poderosa. Quando Jesus entra na nossa vida de verdade, algo precisa mudar. Não podemos continuar sendo as mesmas pessoas de antes. O encontro com Cristo nos chama a uma nova vida, uma vida que reflete seus valores, sua verdade e sua graça. Esse processo de transformação não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma caminhada constante em que nos entregamos cada vez mais ao Senhor, permitindo que Ele nos forme de acordo com o seu propósito. A pergunta que fica é: estamos vivendo essa transformação genuína? Ou estamos apenas agindo como cristãos sem realmente permitir que Cristo mude o nosso coração e a nossa mente? O cristianismo verdadeiro não é uma questão de seguir regras ou fazer boas ações, mas de ter um coração totalmente rendido ao Senhor, disposto a ser moldado por Ele. Se ainda não experimentamos essa transformação, é hora de parar e refletir o que realmente falta em nossa caminhada com Deus. O que acontece quando decidimos seguir Jesus de forma verdadeira e não apenas por obrigação? Como a nossa vida se transforma quando não estamos mais apenas imitando a fé, mas realmente permitindo que ela nos mude? A Bíblia nos chama a abandonar o velho homem e viver uma nova vida em Cristo, e essa mudança não é apenas uma reforma superficial. É uma mudança radical no interior do nosso ser. Muitas vezes, nos acostumamos com o conceito de ser cristão, e o vemos como um conjunto de regras a serem seguidas. Vamos à igreja, oramos, cantamos, ajudamos os outros, e tudo isso é bom. Mas será que essas coisas têm realmente tocado a essência de quem somos? Ou estamos apenas repetindo ações, sem permitir que o Espírito Santo nos guie de verdade? O cristianismo verdadeiro não é sobre fazer o que é certo, mas sobre ser transformado pela graça de Deus e viver de acordo com o seu plano para nossas vidas. A mudança que Jesus nos oferece vai além de simplesmente mudar nossos hábitos.
Ela nos chama a uma transformação que começa no coração e se reflete em nossas atitudes, pensamentos e ações. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não apenas nos dá um manual de boas ações, Ele nos oferece um novo coração, uma nova perspectiva sobre a vida e um novo propósito. E à medida que nos rendemos a Ele, experimentamos essa transformação profunda que muda a maneira como vemos o mundo ao nosso redor e como interagimos com os outros. Então, qual é a verdadeira evidência de que estamos sendo transformados por Cristo? Não são as boas ações, mas a mudança genuína do nosso coração e das nossas intenções. O cristão não vive por regras, mas por um relacionamento real com Jesus. E isso reflete em como ele se comporta, como ele trata as outras pessoas, como ele lida com os desafios da vida e até mesmo como ele enfrenta as dificuldades. Você já percebeu que muitas pessoas podem fazer as coisas certas sem que suas vidas realmente mudem? Elas podem ser boas pessoas, mas algo dentro delas ainda não foi tocado pela presença de Cristo. Isso é uma realidade dolorosa, mas muito verdadeira. O cristianismo não é sobre fazer um show de boas ações, mas sobre permitir que Jesus transforme nosso ser mais profundo. E quando isso acontece, nossa vida reflete uma transformação que vai além das aparências. A Bíblia ilustra bem isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa transformação não é superficial, mas algo que acontece internamente, moldando nossa forma de pensar e agir. Jesus nos chama a uma vida de total entrega e rendição. Não é apenas uma questão de dizer sim a Ele, mas de abrir o coração de verdade e permitir que Ele faça tudo novo. E quando isso acontece, há uma mudança real e visível. Não é uma mudança temporária ou superficial, mas algo que acontece em nosso ser interior e que é evidenciado nas nossas escolhas diárias. O cristão verdadeiro é alguém que não está apenas tentando fazer o certo, mas alguém que foi transformado por dentro e agora vive de acordo com a nova natureza que Deus lhe deu. Isso é reforçado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde está escrito: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas." Muitas vezes, as pessoas se perguntam: por que as coisas não mudam em minha vida? Pode ser que a resposta esteja em nossa falta de entrega total a Jesus. Se ainda estamos segurando áreas de nossa vida, se ainda não entregamos nossos medos, nossos desejos e nossas falhas a Ele, a transformação não será completa. Mas quando deixamos Deus tomar controle de todas as áreas da nossa vida, podemos experimentar uma mudança radical que só Ele pode proporcionar. É por isso que a Bíblia nos chama para sermos renovados pela transformação da nossa mente e do nosso coração. Não basta apenas seguir regras, é necessário que o Espírito Santo nos renove, nos purifique e nos transforme em algo completamente novo. Só assim podemos viver a plenitude da vida cristã, onde nossa fé não é apenas uma rotina, mas uma experiência real com Deus. A verdadeira mudança começa quando aceitamos Jesus em nossa vida de forma genuína, não como uma simples formalidade ou um ato religioso, mas como um convite para uma transformação profunda. Isso envolve mais do que apenas palavras ou ações visíveis. É uma mudança que começa no coração e se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes as pessoas se perguntam: como posso saber se realmente estou vivendo essa transformação? A resposta está na maneira como reagimos às situações, como nos relacionamos com os outros e, mais importante, como nos sentimos diante de Deus. A transformação verdadeira não se resume a um comportamento externo, mas a um coração renovado. Quando Jesus realmente entra em nossas vidas, a mudança é inevitável. Não se trata de tentar ser bom, mas de permitir que Ele nos mude de dentro para fora, de maneira que não conseguimos mais viver como antes. Quando Jesus entra em nossa vida, Ele começa a mexer com as coisas mais profundas dentro de nós. Ele não é apenas o Salvador de nossa alma, mas também o Senhor de nossos corações. E isso exige uma rendição total. Às vezes, queremos manter áreas da nossa vida sob controle, mas a verdadeira transformação acontece quando entregamos tudo a Ele. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, aqui está minha vida, faça dela o que for da tua vontade. E ao fazer isso, Ele começa a moldar nosso caráter, nossos pensamentos e nossas ações, de modo que passamos a viver para Ele, e não mais para nós mesmos. Um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos é permitir que essa mudança aconteça.
Muitas vezes, nos acostumamos a viver uma vida religiosa superficial, onde seguimos as regras, mas sem permitir que Deus toque as áreas mais difíceis de nossa vida. E isso é exatamente o que impede a transformação verdadeira. Quando permitimos que Jesus mude nossos hábitos, mas não o nosso coração, ainda estamos tentando controlar a nossa vida. E essa é a diferença entre a religião e o relacionamento com Deus. A mudança verdadeira ocorre quando nós nos entregamos completamente, sem reservas. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que estamos dispostos a ser moldados por Ele, mesmo quando isso exige sacrifícios e mudanças que podem ser difíceis de aceitar. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus nos desafia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso significa que a transformação envolve a renúncia do nosso próprio querer para aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela não se alinha com os nossos planos. À medida que nos entregamos mais e mais a Jesus, as áreas que antes eram difíceis começam a ser transformadas. E essa transformação não se limita a nós mesmos, mas também afeta a maneira como tratamos os outros. Quando permitimos que Cristo nos molde, começamos a ver as pessoas ao nosso redor com o coração de Deus. Não apenas de forma superficial, mas com compaixão, graça e amor genuíno. A Bíblia nos ensina que essa transformação é um processo contínuo. Filipenses 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, a obra de transformação não é concluída de imediato, mas é um processo diário, onde nos rendemos continuamente ao Senhor, permitindo que Ele nos molde ao seu querer. Cada dia é uma oportunidade de sermos mais parecidos com Cristo, de abandonarmos o velho eu e de nos revestirmos da nova natureza que Ele nos oferece. Quando isso acontece, nossa vida começa a refletir a luz de Cristo, e isso não pode ser ignorado. As pessoas ao nosso redor começam a perceber que algo é diferente. Essa transformação é visível, não porque estamos tentando, mas porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós, moldando-nos à imagem de Cristo. E é essa transformação que é o verdadeiro testemunho da nossa fé. Agora convido você a se unir a mim nesta oração de rendição, permitindo que a transformação de Cristo aconteça de forma profunda em nossa vida. Vamos fazer dessa oração uma entrega total, buscando viver a verdadeira transformação que Jesus oferece, de forma genuína e contínua. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti com o coração aberto, disposto a ser transformado pela Tua graça. Sei que por muitas vezes, tentei seguir o meu próprio caminho, sem Te dar o controle total da minha vida. Mas hoje, Senhor, entrego tudo a Ti, minhas falhas, meus medos, minhas inseguranças e até mesmo minhas vitórias. Não quero mais viver uma vida que pareça ser cristã apenas por fora, mas que seja real, transformada de dentro para fora. Eu reconheço que tenho buscado respostas nas coisas erradas, tenho tentado fazer tudo à minha maneira. Mas sei que sem Ti, nada sou. Por isso, Senhor, venho pedir a Tua transformação completa em minha vida. Muda meu coração, renova minha mente e purifica minha alma. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu Te entrego, de forma radical, tudo o que sou e tudo o que tenho. Que a Tua presença seja a minha motivação para cada ação, palavra e pensamento. Não quero mais agir como o mundo me ensina, mas quero ser renovado pela Tua palavra e pela Tua verdade. Senhor, ajuda-me a abandonar as velhas atitudes, os hábitos que me afastam de Ti, as mentiras que ainda carrego comigo. Eu quero ser limpo, quero que a Tua luz brilhe em mim e me faça ser alguém melhor, mais parecido contigo. Senhor, sei que essa transformação não é fácil. Às vezes, o medo e as dúvidas tentam me paralisar, mas confio que Tu me darás a força necessária para seguir em frente. Eu me entrego, Senhor, não apenas em palavras, mas com toda a minha vida. Que a partir de hoje a minha fé seja verdadeira, e que o Teu Espírito Santo me conduza por onde eu for. Não quero mais viver uma vida de aparência, mas de transformação verdadeira. Ajuda-me a ser mais paciente, mais amável, mais perdoador. Senhor, dá-me o discernimento para agir de acordo com os Teus ensinamentos, e para tratar os outros com o mesmo amor e compaixão que Tu tens por mim. Quero ser uma pessoa que reflete o Teu caráter, que reflete a Tua graça em cada situação, em cada decisão, em cada desafio. Senhor, sei que muitas vezes tentei mudar minhas próprias forças, mas hoje eu entendo que sem Ti, nada sou. Por isso,
Eu me rendo completamente a ti. Não quero apenas mudar externamente, quero ser transformado por dentro. Quero que minha alma seja renovada e que meu coração seja moldado por ti. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando em mim, me fazendo crescer em graça, em sabedoria e em conhecimento. Senhor, eu sei que a verdadeira transformação não vem do esforço humano, mas da ação do teu Espírito. E por isso, eu peço, toma minha vida, Senhor. Não quero mais viver para mim, mas para ti. Que as minhas ações reflitam a tua verdade, que o meu viver seja a tua vontade sendo cumprida em minha vida. Eu te peço, Senhor, que a tua paz reine no meu coração, que a tua alegria inunde o meu ser, e que o teu poder me fortaleça para seguir em frente, com coragem e fé. A partir deste momento, eu me entrego completamente a ti. Sei que com a tua ajuda, eu posso viver de forma nova, uma vida cheia da tua presença e da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu que essa mensagem tocou o seu coração e deseja viver essa transformação de forma verdadeira, não espere mais. A verdadeira mudança começa com a decisão de se entregar completamente a Cristo. Se você ainda não fez isso, faça hoje. Abra seu coração, permita que Jesus entre em sua vida e comece a transformação que Ele tem para você. Se você quer compartilhar sua jornada conosco, ou se precisa de oração, deixe seu comentário abaixo. Estamos aqui para apoiar uns aos outros, orar e crescer juntos na fé. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos que podem transformar sua vida. E se você sente que essa mensagem pode impactar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e familiares. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos caminhando juntos em direção à transformação que Jesus oferece. Que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre.